Seguindo no nosso terceiro atributo, agora a gente vai falar como nascem. E isso aqui é muito interessante, porque a partir desse entendimento, você vai entender também como as suas crenças podem estar enraizadas, e a partir dali você ressignificar, mudar, falar, não, eu entendi, mas não serve mais para mim. E a crença, ela pode ser mudada com uma decisão. Beleza? Então vamos lá, como nasce? Elas nascem por repetição, repetição, ou elas nascem por, vou colocar aqui, tá? Forte impacto emocional, que a gente chama de generalização. Generalização. Beleza? Entendi, Freitas. Estou começando a entender. O que seria uma crença que nasce por repetição? Agora a gente vai trazer as histórias que eu contei na outra aula. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um tio que eu cresci com ele repetindo que as filhas dele deveriam ser o, no sentido de artigo definido, ser a pessoa certa, ser o cara. Lembra? Eu cresci com ele repetindo isso, repetindo. E aquilo se tornou uma lente para minha vida, se tornou, através da repetição, uma crença que eu adotei que eu deveria ser o. Funcionou? Claro que funcionou. Claro que funcionou. Para um resultado, funcionou. Para me tirar da depressão, para me tirar do fundo do poço, do buraco, de eu não saber mais do que fazer, e aqui eu abro um parênteses, tá? Não foi isso que me tirou da depressão, mas foi isso que me trouxe o movimento. Cara, acredito em você. Ser o é uma construção, entende? Você precisa sentir que você é o na construção. Eu vou lá, eu vou levantar, eu vou fazer, porque eu sou o cara da minha jornada. Então, se vocês forem, isso é muito interessante, porque no livro Os Sete Atributos, que você encontra aqui dentro da plataforma para comprar também, se você quiser ler, eu escrevo sobre isso, sabe? E eu recebi depoimentos de pessoas que são citadas no livro, que eu escrevi o livro me colocando como coadjuvante dentro do trabalho do BOP, dentro das equipes do BOP, não tem problema nenhum, porque a soma dos coadjuvantes formam uma equipe, mas que eu sou autor, líder da minha jornada. Então, eu sei ali me posicionar. Então, voltando para cá, a crença por repetição é aquilo que a gente vai escutar a vida inteira e vai acabar adotando. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não tem relação com a felicidade. Isso eu posso garantir, que dinheiro não tem relação com a felicidade. Porque a felicidade é um estado interior, é uma busca interior, é uma transcendência. E isso você vai. O seu sucesso não é condição para a sua felicidade, mas a sua felicidade é condição para seu sucesso. Eu não conheço ninguém triste, ninguém para baixo, deprimido, que vira o jogo da vida. Ah, Freitas, mas você estava. Eu estava, mas eu estava na luta, no questionamento. Por que eu não consigo? O que conseguem? Como conseguem? Então, naquele momento, para baixo, eu não estava como vítima. Ai, meu Deus. Ai, eu sou um fracassado. Passei pela fase vítima, sim, tá? E quando eu virei o jogo, eu comecei a... Cara, o que fulano consegue? O que ele faz? Vou lá e vou estudar. Entende? Vou lá e vou entender. E aí eu começo a aplicar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os cursos todos que eu fiz, na minha cabeça, a palavra mais importante da minha vida era evolução. Evoluir. Mas como é que você evolui se você não se permite?
Então, eu tinha uma crença de não me permitir a testar nada novo em mim, a fazer nenhuma mudança. Então, tu entende que era uma crença que conflita direto com o resultado que eu quero? Então, a partir da permissão de aprender o que você está aprendendo aqui e aplicar, aí eu comecei a voar. E eu tenho certeza que você também vai começar a voar se você entender. Então, a crença por repetição, ela é uma crença... Eu tenho um aluno, um cliente, que uma vez ele falou assim, eu não consigo mais fazer tudo para todo mundo e me deixar em último lugar. E no bate-papo ele falou, cara, Freitas, eu lembrei, eu cresci com a minha mãe dizendo que quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que crença poderosa instalada nele. E o mais importante, muitas vezes, a mãe dele, como meu tio, nem queria que ele fosse um servidor, deixando sempre para depois. Muito provavelmente, ela traz isso com uma conotação para ela diferente, mas ele adota daquela forma, porque não é o que o outro fala, tá? Não é o que o mundo traz, é como eu enxergo, como eu decido colocar aquela lente ali. Isso é para quem assume a responsabilidade por sua jornada pela sua vida. Entende? Isso é para quem quer. Isso é para quem quer fazer a diferença na própria jornada, na própria vida. Beleza? Falamos sobre a crença por repetição. E o que seria a crença por forte impacto emocional, generalização? A crença por forte impacto emocional, por generalização, é exatamente onde o BOP trabalha. Onde o BOP trabalha? Na mentalidade, na porrada. Tu vai para lá, né? Eu, criado com a dona Eunice, cheguei lá achando, porra, eu fui arrebentado, eu fui levado ao meu limite, eu vivi situações que assustariam qualquer ser humano. Mas por que eles fazem isso? Porque eles precisam desenvolver uma mentalidade, e a crença está ligada à sua mentalidade, que diz assim, ó, se você aguenta isso aqui, tu aguenta qualquer coisa no combate. Então, ali é uma crença por forte impacto emocional. Como a crença por forte impacto emocional vai existir? Você nunca viajou de avião, vai viajar de avião, pega uma mega turbulência, fica desesperado, meu Deus, sai de lá, não quer nunca mais andar de avião. Por quê? Porque você está generalizando a experiência. Ou você foi traído em uma relação e agora você não quer mais se envolver com mulher nenhuma, homem nenhum, você até se envolve, mas não confia, porque a generalização, o forte impacto emocional da relação passada diz para você não confiar. Entende? Então você precisa avaliar, calma aí, será que eu preciso pegar essa experiência aqui de uma traição e levar para essa pessoa incrível que eu estou agora? São as mesmas pessoas, vão acontecer as mesmas coisas? Entende? Porque a crença, ela cria o ciclo da sua realidade, que é a próxima aula desse bloco de crenças, desse atributo de crenças. Então, a repetição, aquilo que eu ouço muito, pode gerar, sim, uma crença por repetição e um forte impacto emocional, uma experiência que traz uma carga emocional muito grande, também pode instalar em mim uma crença pode ter instalado em mim ou instalar em mim ao longo da jornada uma crença que está desatualizada para o resultado que você está buscando, que você colocou lá em cima. Beleza? Então, a gente precisa avaliar a crença. A gente precisa olhar para o nosso resultado, você tem que fazer isso agora, olhar para o seu resultado, para a sua estratégia, e avaliar quais são as minhas crenças. Elas me levam até esse resultado ou não? E é nisso que o Bob trabalha. Ele desenvolve a crença no curso, coloca o cara ali nas patrulhas e ele fala, cara, eu arrebento, eu vou, eu consigo. Entende? Então, quanto mais você olhar para as suas crenças... E eu acordo todos os dias pensando quais são as crenças que não me deixam gerar o resultado. Porque muitas crenças elas estão inconscientes, são experiências
lá atrás, esse, né, o que eu estou trazendo para vocês, e foi reflexões que eu vim tendo. Eu não sabia disso. Eu comecei a me questionar, começa a se questionar, cara, o que eu estou carregando? Qual é a crença que eu estou carregando? Por que eu estou parado? Por que eu sempre desvio do caminho? E aí, daqui a pouco, você vai, caraca, é isso. E aí você vai lá e tem o poder de mudar. Ah, Freitas, não tem o poder de mudar, preciso de ajuda. Se precisar de ajuda para buscar um psicólogo, uma terapia, isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é a busca pela sua transcendência, pelo seu extraordinário. Beleza? Então, vamos para a próxima aula dos atributos, onde a gente vai falar sobre isso tudo aqui e como cria o ciclo da nossa realidade. Beleza?